Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento em que nos reunimos, nós paramos para escutar Deus, escutar a voz de Deus, escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e isso para nós hoje é muito importante, meus irmãos e irmãs, a necessidade de nós escutarmos a voz de Deus, e você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, caminhista pequenino da comunidade Chuva de Rosa, uma grande alegria estar aqui com vocês e que nós possamos, eu espero que nós possamos nos mergulhar cada vez mais nas palavras santas das Sagradas Escrituras que o Espírito Santo vem revelar para nós e vem nos ensinar através dessa meditação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vem tomar conta de nós, vem falar aos nossos ouvidos para que possamos escutar a Tua voz, Tua doce voz, para que nós possamos ouvir a Tua voz, nos ensinando, admoestando, exortando-nos a viver tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ensinar, nos mostrar o que o Senhor deseja que nós façamos. Vem, Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos cada vez mais estes teus filhos e filhas amados, evangelizadores, que levam a palavra de Deus aos corações mais necessitados da tua misericórdia, que precisam te conhecer cada vez mais, que precisam conhecer o Senhor cada vez mais. Vem, Espírito Santo de Deus, para que em nós possa ser verdadeiramente preenchida o desejo de ser cada vez mais santo. Que em nós esteja verdadeiramente a graça de desejar mais e mais de Ti, de estar mais e mais em Ti, querer mais e mais de Ti. E que nós possamos ser cada vez mais abrasados pelo Teu amor misericordioso, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, carta de São Judas Tadeu. Vocês, porém, amados irmãos e irmãs, lembrem-se das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e rezem no Santo Espírito, de modo que se mantenham no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E a uns que estão com dúvidas, devem tratar com piedade. A outros, devem salvá-los, arrancando-os do fogo que destrói. De outros, ainda, devem ter piedade, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Aquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a sua glória irrepreensíveis e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, desde antes de todos os séculos, e agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios te louvam. Quero, pois, louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós o meu louvor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximavam-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes todas essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderem, eu vos direi com que autoridade faço tudo isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. E eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas os sumos sacerdotes tinham medo das multidões, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos.
E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos, particularmente, eu acho muito interessante pensar que o Evangelho fala de uma santa. O Evangelho ele se conecta com a vida de uma santa de modo particular. E a primeira leitura ela se conecta com a vida de outra santa. E em ambos os casos, juntando no Salmo, a vida dessas duas santas reflete o que o Salmo de hoje vem nos falar. Hoje nós rememoramos, nós relembramos de forma muito profunda aquilo que viveu Santa Dínfina e aquilo que viveu Santa Joana d'Arc, a padroeira da França, a padroeira de Paris, e de certa maneira a santa de devoção da minha santa de devoção. Eu que sou afilhado de Santa Teresinha, e Santa Teresinha que era apaixonada por Santa Joana d'Arc. Nós temos aqui hoje a festa da memória do martírio de Santa Joana d'Arc e temos também a festa da memória pela profunda santidade em Santa Dínfina, em Santa Joana d'Arc. Essas santas que são muito exemplares até certo ponto, falando de uma vontade, um desejo, uma busca real por aquilo que vem de Deus, e não apenas uma busca real, mas um desejo enorme de defender contra a violência, contra a maldade, diante de situações de maldade. Ambas tiveram resoluções, ambas tiveram situações que precisaram provar-se, e não apenas provar-se, mais do que isso, elas realmente defenderam aquela sociedade, defenderam aqueles que elas amavam, justamente pela busca, sustentando em si a busca pela santidade. E a santidade, meus irmãos e irmãs, nada mais é do que essa vontade, esse desejo de ir até o Senhor, como diz o Salmo de hoje. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora, ansioso eu vos busco, ansioso eu vos desejo, ansioso eu quero mais de ti, a minha alma tem sede de vós, ó Senhor, a minha carne também vos deseja, eu quero mais de ti, preciso sentir mais de ti, quero te buscar cada vez mais, quero estar mais e mais contigo. Santa Dínfina teve isso. Todos os santos tiveram isso. Santa Joana d'Arc passou por isso. O desejo no coração de estar unido ao Senhor. O desejo no coração de estar unidas a Jesus no céu. A vontade de ser mártires. A vontade de ser santas. O desejo de defender a fé. Isso faz parte da vida de santidade. Isso faz parte dos corações que realmente desejam alcançar o Senhor, o nosso Deus. Um coração que deseja ser santo de fato é um coração que tem sede de Deus. É uma carne, um corpo que tem sede de Deus. É uma terra sedenta de seus corações que precisa urgentemente de água, precisa urgentemente ser saciada. Assim nós queremos contemplar a Ti, Senhor, no Teu templo, para ver a Tua glória e o Teu poder. Assim como Santa Joana d'Arc, assim como Santa Dínfina, nós queremos contemplar a Tua glória, nós queremos contemplar o Teu poder, porque o Teu amor vale mais do que a vida, o Teu amor vale mais do que o pecado, o Teu amor vale mais do que qualquer coisa que possamos ter nesse mundo, e por isso os meus lábios Te louvam. Olha só o que o Salmo está dizendo hoje para nós: a minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Eu vou elevar minhas mãos para vós, Senhor, e a minha boca vai louvar pela vida que o Senhor me destes, desde que o Senhor venha me saciar, desde que o Senhor venha me alimentar, desde que o Senhor venha me preencher até transbordar. Enche-me de Ti, eu tenho sede de Ti, eu tenho desejo de Ti. Vem, Santo Deus, e preenche-me até transbordar, e a minha alma cantará com alegria. Os meus lábios cantarão para vós o meu louvor. O salmo é muito bonito, meus irmãos e irmãs. É o salmo de verdadeiramente alguém que deseja ser santo, deseja o céu. É o salmo de alguém que deseja urgentemente alcançar o Senhor. E nós temos hoje o nosso Senhor aqui nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, fazendo algo que é muito interessante, que até certo ponto, em determinados momentos, chega a ser um tanto quanto frequente, né? Que é ele enfrentando os mestres da lei, respondendo ao sumo sacerdote diante de determinadas situações. Os sacerdotes perguntaram para ele: com que autoridade fazes todas essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer tudo isso?
milagres, prodígios, sinais. Jesus fazia tudo isso. Quem deu autoridade para Jesus fazer tudo isso? Então Jesus olha para eles e diz: eu vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderem bem, eu vos direi com que autoridade eu faço tudo isso. Digam-me, o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. Gente, isso aqui é uma jogada de mestre, literalmente é uma jogada do mestre Jesus. Os fariseus eram completamente atacados por João Batista, porque os fariseus eram hipócritas, e João Batista não suportava eles, né? São João não suportava eles. Sem contar que a cultura do batismo de São João é uma cultura que não é muito bem vista entre os fariseus e os mestres da lei. Batizar no Rio Jordão não é algo completamente judaico, até certo ponto. Naquela época não era algo muito bem visto. E São João ele falava: vocês querem de fato se converter? Sejam batizados. Mudem o seu jeito de pensar, mudem o seu jeito de viver, mudem o coração de vocês. E esperem a vinda do Messias, daquele que é maior do que eu. Esperem a vinda do Messias, daquele que é maior do que eu. João ele batizava para que as pessoas entendessem a necessidade de purificação, a necessidade de conversão real no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. E mudando, convertendo-se, que pudessem esperar de forma mais pura a vinda do Messias. Por isso que ele batizava, por isso que São João batizava. E as pessoas tinham São João como profeta verdadeiramente, porque São João tinha uma autoridade enorme quando se tratava da palavra de Deus. E São João, até certo ponto, ele não apenas falava da palavra de Deus, das Escrituras, como também falava de fato e fazia. Apresentava com o seu jeito de viver diariamente, apresentava com a sua forma cotidiana, sua rotina, uma busca profunda pelo desejo de Deus. Uma busca profunda pela vida com Deus, uma vida de santidade real. Não à toa, ele tinha sido batizado no Espírito Santo quando ainda estava no ventre de Santa Isabel. Ele já tinha sido batizado para a vida em santidade. Só que os fariseus e os mestres da lei não concordavam com São João. Então, os fariseus, eles discutiam entre si. Se nós respondermos que o batismo de São João vinha do céu, então ele vai perguntar para nós, Jesus vai perguntar para nós, por que nós não acreditamos em São João e continuamos fazendo todas as coisas que nós fazemos? Qual é a consequência disso, meus irmãos e irmãs, vocês que estão ouvindo agora? Qual é a consequência disso? A consequência é que todos aqueles que não acreditavam em São João, estes mostravam que não iriam acreditar em Jesus. Justamente o que aconteceu com os fariseus. E eles continuavam discutindo: devemos então dizer que esse batismo vinha dos homens? Esse batismo é uma ideia humana? Ou uma ideia divina? Foi isso que Jesus perguntou. Vinha do céu ou dos homens? É uma ideia humana ou divina? Mas eles tinham medo da multidão, não podiam dizer que era uma ideia humana, porque todos olhavam para São João e diziam que São João era um profeta. Eles acreditavam plenamente. Aquele povo mais pobre, o povo pequenino, o povo menorzinho, o povo que era marginalizado, o povo que era enganado em diversas situações, o povo que era explorado pela questão do dízimo, o povo que passava por situações complicadas a todo instante, o povo que era extorquido, roubado até certo ponto pelos impostos cobrados pelos romanos. Aquele povo acreditava plenamente que João era de fato um profeta, foi de fato um profeta. Então, os fariseus decidiram responder para Jesus: nós não sabemos. E Jesus disse: pois então eu também não digo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Percebam, meus irmãos e irmãs, que Jesus não apenas ele foi afrontoso e ficou calado diante de uma pergunta dos fariseus, como também ele se apresentou da mesma maneira com que os fariseus se apresentaram. Foi por isso que eu falei que o evangelho de hoje ele se aproxima muito de Santa Dínfina, até certo ponto. Porque, da mesma forma como os fariseus não se apresentaram, não abriram as suas mentes e não tiveram a capacidade de abrir as mentes para receber, para entender aquilo que Jesus estava falando, da mesma forma como os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, não estavam realmente abertos para aquilo que Jesus estava ensinando e mostrando de fato como o Messias que Jesus de fato é. Da mesma forma como os mestres da lei não estavam completamente abertos para tudo aquilo que Jesus mostrava, Santa Dínfina, ela precisou enfrentar situações onde os problemas paternos, de modo particular, os problemas paternos eram problemas mentais.
eram problemas na situação de absurdos, assim, né? Além de violências domésticas que ela sofria em diversas situações, violências, às vezes físicas, dentro de casa mesmo. O pai dela também, em determinado momento, queria casar com ela. Teve um acesso de maluquice mesmo, doidice, doença mental, onde porque queria casar com Dínfina, a filha dele. Tudo porque ele teve distúrbios mentais, e não à toa Santa Dínfina, além de padroeira daqueles que passam por situações de violência doméstica, violência física interior, digamos assim, dentro de casa, privada. Além de ser a padroeira daqueles que sofrem com esse tipo de violência, ela também é a padroeira daqueles que têm distúrbios mentais, daqueles que têm problemas mentais. E eu estou falando de tudo aquilo que você possa imaginar realmente, tá? Depressão, ansiedade, crise de pânico, crise de inferioridade, maluquice no sentido de doença mental, né? Distúrbios mentais, realmente, toda e qualquer forma de distúrbios mentais que você possa imaginar, até as questões traumáticas que afetam a sua convivência, a sua vida diariamente, te geram inúmeros traumas que te levam a crises, né? Mentais, crises psicológicas. Santa Dínfina intercede, Santa Dínfina reza, Santa Dínfina é a padroeira daqueles que querem ser curados dessas doenças. Santa Dínfina é a padroeira daqueles que querem realmente ser libertados dessas doenças. E você olhar para uma pessoa que não consegue pensar direito, você olhar para uma pessoa que não consegue abrir a mente, olhar para uma pessoa que não consegue refletir, não consegue ter de fato o entendimento daquilo que precisa ser compreendido de forma moral, ética e verdadeira, reze para Santa Dínfina. Você precisa de uma resolução nesse sentido? Reze para Santa Dínfina. Tem pessoas com dificuldades para compreender determinados assuntos? Reze para Santa Dínfina. Tem pessoas passando por situações de diversas crises mentais? Reze para Santa Dínfina. Conhece pessoas que precisam urgentemente ser curadas da depressão, da ansiedade, de outras doenças? Reze para Santa Dínfina. Porque ela viu, experimentou, inclusive na própria carne com as violências, situações diversas por conta de problemas mentais do pai dela, de modo muito particular, o pai dela. Ah, Daniel, mas você falou não apenas de Santa Dínfina, mas hoje também de Santa Joana d'Arc. Sim, hoje para nós poderia ser branco por causa de Santa Dínfina, podia ser vermelho, pode ser vermelho por causa de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc que foi Marte, especialmente, e enfim, é uma memória facultativa, nós não somos obrigados a celebrar, mas eu acho muito interessante trazer a história delas aqui, porque são mulheres realmente exemplares que se sustentaram, perseveraram na oração e que não tiveram medo de enfrentar as violências, e mais do que isso, de modo particular, voltando o nosso olhar agora para Santa Joana d'Arc, ela que não teve medo de enfrentar tudo aquilo que era contra a fé cristã. Ela não teve medo de enfrentar corações, enfrentar mentes, enfrentar palavras, enfrentar exércitos. Literalmente, não teve medo de enfrentar exércitos que eram contra o cristianismo. E aí nós temos então São Judas Tadeu com a sua carta, inclusive verdadeiramente uma carta, porque só tem alguns versículos, não tem capítulo, não são capitulares. Ele escreveu, se não me falha a memória, tem 25 versículos, eu acho, quase 30 versículos apenas, realmente porque ele só escreveu uma epístola, só uma carta. E ali ele coloca algo que me faz realmente lembrar, meus irmãos e irmãs, de Santa Joana d'Arc, quando São Judas vai falar, né? Lembrem-se das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, edifiquem-se sobre o fundamento da vossa santíssima fé e rezem. Edifiquem-se, ou seja, se formem no fundamento, naquilo que dá a base, naquilo que te sustenta em relação à vossa santíssima fé. Para que você tenha fé mais forte, para que você se construa na sua fé, você precisa rezar no Espírito Santo, buscando o fundamento, que fundamento é esse? Jesus Cristo. Rezando como? No Espírito Santo, ou seja, com orações, né, com palavras inefáveis, com gemidos inexprimíveis, rezar, orar em línguas, orar
da forma mais espontânea possível, orar de acordo com o que o Espírito Santo suscitar em seu coração. Rezem, rezem, de modo que vocês se mantenham dentro do amor de Deus. Olha só que interessante. Aquele que busca verdadeiramente estar fundamentado em Jesus Cristo, aquele que tem Jesus Cristo como a sua rocha viva, aquele que reza com frequência, deixando o Espírito Santo fluir, deixando o Espírito Santo brotar, esse tem mais facilidade de se manter no amor de Deus. Você vai ter mais facilidade de se manter no amor de Deus se você fizer isso. E se mantendo no amor de Deus, espere a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levará para a vida eterna. Que nos levará para a vida eterna. Versículo 22. Há uns que estão com dúvidas. Se você está com dúvida em relação à sua caminhada, alguns precisam... Se você está com dúvidas, se existem pessoas entre vocês que estão com dúvidas, os líderes devem tratar com piedade. Se existem pessoas perto de nós que estão com dúvidas na caminhada, com dúvidas na fé, nós precisamos tratar com piedade. O que é tratar com piedade? Já falei isso em meditação. O que é tratar com piedade? Se você, de fato, ama a Deus, então você precisa amar seu irmão. Se Deus ensinou você, então você precisa ensinar seu irmão. Se Deus abençoou você, você precisa abençoar seu irmão. Se Deus te perdoou, você precisa perdoar o seu irmão. Da forma como Deus agiu, nós agimos com os nossos irmãos e irmãs. Isso é piedade. Piedade. Há outros, se existem outros entre nós, se existem outros entre vocês, devem salvá-los arrancando-os do fogo. Eles que estão no meio do fogo destrutivo, ou seja, para nós hoje, seria o mesmo que ver pessoas na lama. Pessoas morrendo por causa de fumar, por causa de fumo, cigarro, enfim, drogas ilícitas. Diversas situações, arrancar as pessoas desse fogo, arrancar as pessoas dessa destruição, arrancar as pessoas dessa bebida, arrancar as pessoas da bebedeira no caso, arrancar as pessoas dessa situação mundana que não leva a nada, desses prazeres humanos que não levam a nada. Ensinar as pessoas a se esvaziarem das coisas terrenas. E se outros ainda é preciso ter piedade com eles, ou seja, você precisa ensinar o seu irmão, sua irmã, você precisa conduzir seu irmão, sua irmã, você precisa perdoar o seu irmão, sua irmã, ok, faça isso. Mas é interessante que São Judas Tadeu, no versículo 23, ele fala isso, devemos ter piedade, mas ele diz assim, tenham piedade, mas com temor. Tenham piedade, mas com temor. Ou seja, você precisa perdoar seu irmão, você precisa ensinar seu irmão, você precisa conduzir seu irmão, você precisa ajudar seu irmão, levantá-lo do chão, você precisa tirar o seu irmão do meio do fogo destrutivo, do meio das condições mundanas. Você precisa fazer isso. Mas, olha só, faça isso com temor, ou seja, respeitando plenamente a Deus, sem pecar contra Deus. E ele vai dizer que o temor, nesse caso, é aborrecer a veste manchada pela carne dos nossos irmãos e irmãs. O que isso significa, meus irmãos e irmãs? O que isso significa? Significa que se você ver uma pessoa que está constantemente pecando e você quer ensinar essa pessoa com piedade, você entende que pela piedade de Deus você precisa ensinar essa pessoa, você precisa reconduzir essa pessoa, ajudar para que ela seja salva. Se pela piedade de Deus você compreende que você precisa ajudar a salvar mais almas, com o temor de Deus, temendo e respeitando neste caso, respeitando nosso Senhor para não pecar contra Ele, nós precisamos fazer de tudo para que a nossa vida seja santa e a nossa vida aborreça a falta de santidade dos nossos irmãos. Todas as vezes que nós encontrarmos uma situação onde há pecado, nós precisamos mostrar como deve se viver sem pecado. Nós precisamos mostrar como é preciso viver sem pecado, temendo a Deus. Isso acontece com frequência, meus irmãos e irmãs, todas as vezes que nós tentamos
ensinar algo para as pessoas, todas as vezes que nós tentamos mostrar qual é o correto, todas as vezes que nós tentamos mostrar o que é uma vida de santidade, tem irmãos e irmãs que fecham a cara, tem irmãos e irmãs que viram a cara, tem irmãos e irmãs que já ficam logo com raiva, tem irmãos e irmãs que não querem mais escutar, tem irmãos e irmãs que se afastam, deixam a igreja. Ah, porque o irmão falou isso, porque o irmão falou aquilo, porque o irmão... Isso é reflexo do pecado que não quer sair da vida do irmão, não quer sair da vida do outro. E a pessoa não quer sair da vida de pecado, porque se quisesse, ela absorveria tudo aquilo que Deus está falando. Versículo 24, São Judas continua: entendam, irmãos e irmãs, aquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a sua glória irrepreensíveis e jubilosos. Ao único Deus, o nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja dada a glória, majestade, poder e domínio. Diante de tudo isso, meus irmãos e irmãs, diante de todas as situações, que nós possamos ter coragem de anunciar, coragem de enfrentar exércitos maus, coragem de enfrentar tudo aquilo que é ruim, coragem de enfrentar todo o pecado, para que nós possamos de fato levar Cristo, da mesma forma como Santa Joana d'Arc, que desde os 13 anos já escutava a voz de Deus, desde os 13 anos já ouvia a voz dos anjos, e desde os 13 anos já tinha coragem suficiente, e até os seus 19 anos ela não teve medo de liderar um exército inteiro contra aqueles que eram contra Cristo. Liderar um exército inteiro para enfrentar aqueles que eram contra Cristo, enfrentar aqueles que eram e que pecavam por bel prazer, enfrentar aqueles que pecavam livremente. Ela queria levar a santidade de Cristo para os corações que não estavam querendo Cristo, que queriam, mais do que não querer Cristo, mais do que não desejar Cristo, corações que eram contra Cristo. E Santa Joana d'Arc luta contra tudo isso. E ela se confia, meus irmãos e irmãs, da mesma forma como São Judas fala aqui no versículo 24. Que nós possamos nos conservar irrepreensíveis e jubilosos. E o único que pode fazer isso é, de fato, o único Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, com nossas vidas, nós damos glória. Nós revelamos a majestade do Senhor. Nós veneramos porque Ele tem poder. Nós entregamos para Ele todo o domínio. A Ele seja dada a glória, a majestade, o poder e o domínio desde antes de todos os séculos, desde agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Joana d'Arc, ela revela a vida em Cristo, a vida com Cristo, manifestada pela força do Espírito Santo. E mesmo que ela tenha sido queimada na fogueira inicialmente por causa de padres que não conseguiram ter a mente aberta para entender o que Santa Joana d'Arc fez, depois Papa Bento ele vai reinterpretar a vida de Santa Joana d'Arc e vai compreender que ela verdadeiramente foi inspirada por Deus para fazer tudo o que ela fez. Ela, assim como Santa Dínfina, ambas foram mulheres exemplares. Mulheres para as quais nós podemos nos voltar e podemos pedir intercessão. Mulheres que verdadeiramente podem nos ajudar a ter mais coragem para enfrentar nossos problemas mentais, enfrentar situações complicadas da vida, enfrentar exércitos se for necessário. Com a mesma coragem que o Espírito Santo suscitou no coração de Santa Joana d'Arc, que nós possamos também ser levados por Jesus Cristo e que Ele possa ser glorificado com as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com Sua Mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações por intercessão de Santa Dínfina e de Santa Joana d'Arc.